A TV brasileira completa 70 anos. Para falar um pouco sobre esse passado e o futuro, nós vamos conversar com o professor Elmo Frankfort, da Universidade AMB Morumbi. Professor, muito obrigada por nos atender. Eu que agradeço. Professor, quando a TV chegou ao Brasil, ela já mudou os hábitos do brasileiro ou isso demorou algum tempo? Como que foi esse processo? A televisão, quando ela chegou em 1950, ela mudou, mas parcialmente, o hábito do brasileiro. Por quê? Mudou porque as pessoas tinham a curiosidade de conhecer um novo meio, mas era de forma parcial, porque nem todo mundo tinha televisor. Nessa época, um televisor tinha mais ou menos um preço próximo de um carro zero, não um carro usado. E aí, o que a gente tem de interessante? Eu falo parcialmente, não só por conta dessa questão dos preços de um televisor, como também por um costume que aconteceu naquela época. E que o costume foi esse? Começaram a surgir os televizinhos. Os televizinhos, eles surgem de tempos em tempos. Então, quando a televisão em cores surgiu também, quando a TV digital surgiu, a mesma coisa. Então é aquela famosa curiosidade de e aí, o que é isso novo? Eu quero conhecer. Então, isso aconteceu com a televisão no início. Então, os televizinhos, eles simplesmente eram as pessoas que não tinham televisor e que invadiam a casa dos seus vizinhos, literalmente. Por quê? Eles iam lá, batiam na porta do amigo, seja às vezes um parente que tinha um pouco mais de dinheiro, alguém que tinha ganhado um televisor, o que era muito raro, porque televisor, geladeira eram peças caras para uma casa, né? Mas principalmente a televisão no início daquele 1950, né? Do início do processo, né? Quando a televisão estava nascendo. Então, eles iam, batiam na porta e perguntavam: Ah, eu tô vendo, a programação era noturna, né? Tô vendo, agora são 8 e pouco. Eu queria saber, posso assistir televisão aí com você? Aí dava aquela chavecada básica, a pessoa deixava. Aí, no final das contas, ia lá e trazia mais alguém. Ia trazendo um atrás do outro. Quando via, a casa do vizinho estava lotada de gente. E com isso começaram a surgir os televizinhos. Então, casais se conhecendo na casa dos vizinhos, porque foram assistir televisão juntos. Vizinho que achava uma exploração isso e começou a cobrar, como no cinema, para que você tivesse acesso à televisão dele. Porque imagina, era como se fosse um cinema em casa. Os profissionais de rádio que foram fazer televisão e que aos poucos começaram a se acostumar com a imagem. Então, tem várias questões surgindo nesse início da história da TV. E como eu disse antes, aconteceu isso várias vezes. Né? Então, com a televisão em cores, com a televisão digital, até mesmo se nós olharmos os preços de alguns televisores atualmente, eles não estão longe de um carro. Depende da qualidade do televisor. Então, você tem o OLED, você tem outras tecnologias super avançadas que encarecem o preço do televisor e fazem com que vá lá para cima. Então, vamos dizer, um valor até inacessível, né? Mas isso é algo que com o tempo também vai se popularizar. Então a TV digital, agora todo mundo tem o conversor. E isso é realmente uma questão gradativa que ao longo dos 70 anos ela vai evoluindo. Voltando um pouquinho lá para o passado, na nossa pré-entrevista, o senhor comentou que a TV chegou até a mudar a configuração das casas das pessoas, é isso mesmo? Uhum. A televisão ela começou a mexer com os costumes de modo geral. Então, existem duas questões. Então, uma delas é o espaço onde se assistia a televisão. Então, por ser um objeto caro, não era todo mundo que tinha. E se tinha um televisor, não dava para ter, como hoje em dia, um em cada quarto. Tinha um espaço que normalmente era ocupado pelo rádio e que depois acabaram até criando
móveis, onde nesses móveis tinha não só o televisor, como também um rádio, uma vitrola, tudo junto. Quase como o 3 em 1, que nos anos 90 se popularizou muito, dos 80 para os 90. Mas então tinha essa questão que ela roubou espaço, mudou a configuração. E tem uma curiosidade: a televisão brasileira nasceu um pouquinho depois do final da Segunda Guerra, 5 anos depois. Então, a guerra terminou, foi de 39 a 45, e em 50 surge a TV Tupi. A TV Tupi de São Paulo, a PRF3 TV, ela é a primeira da América do Sul. E aí o que acontece? Vários costumes da época da guerra acabam sendo absorvidos pelas pessoas. Então, muitas famílias tinham as famosas cortinas de blackout. E essas cortinas eram cortinas pretas, totalmente pretas, aonde não podia passar luz nessas cortinas, e elas eram utilizadas justamente porque se tivesse algum avião inimigo sobrevoando as cidades, poderia ver uma luz e bombardear achando que era uma casa. E realmente eram casas. As cortinas davam vamos dizer, um escurinho extra para cada uma das residências. Eles tinham simplesmente aposentado essas cortinas, as pessoas, as famílias brasileiras. E aí o que eles fizeram? Poxa, é cinema em casa, vamos fazer um escuro, uma mini salinha de cinema aqui na nossa casa, na nossa sala. Então, começaram a novamente utilizar as cortinas de blackout. Hoje, por conta da pandemia, a gente está ouvindo muito falar do crescimento do... E aí, diante dessa ascensão do streaming, qual que é o futuro da TV? Ela chega a ser ameaçada? Vai deixar de existir? Não, não. Essa história de que a televisão vai deixar de existir, isso aí é mentira. A televisão vai se transformar, como já está se transformando. Então, o que acontece? Nós temos hoje em dia várias tecnologias, algumas já desenvolvidas e outras sendo desenvolvidas, que vão mudar a relação nossa com a televisão. Então, você pode, por exemplo, numa TV 3.0, escolher os seus comerciais. Na verdade, a própria TV consegue escolher para você, porque ela acostuma, ela entende o que você gosta de assistir, o que você consome, por aí vai. Entre outras questões, a escolha, a gente tem o que a gente chama de broadcast e o broadband. Broadcast vamos dizer, o ar, né? A transmissão, a radiodifusão normal pelo ar. Agora, por raios, né? Agora, o broadband é a tecnologia que é ligada justamente à banda larga. Então, nós temos, por exemplo, um caso da Globo é broadcast. Já o Globoplay, Netflix, etc., é broadband. São plataformas que se utilizam da internet. E hoje em dia nós podemos fazer intersecções entre o broadcast e o broadband. Então, vamos dizer, estou assistindo um jornal, minha Smart TV, ela fala para mim, tem agora acessível conteúdos extras ligados ao telejornalismo na nossa plataforma. Aí você vai lá, assiste, então você sai do broadcast, passa para o broadband, assiste, vê o que você quer, só que aí que você lembra, mas espera aí, tem o Jornal da Noite, eu vou fazer o seguinte, agora ele está me indicando no televisor que o Jornal da Noite vai passar. Muitas coisas já estão sendo desenvolvidas, e aí o que acontece? Você volta para a televisão aberta. Então, gratuitamente, a gente vai ter cada vez mais acesso a essas novas tecnologias. De uma forma gratuita, como eu disse. Você, claro, vai ter que investir num televisor, que seja Smart TV, que possa ter essas funcionalidades, com um conversor digital, e aí depois disso você pode entrar nessa era que está chegando cada vez mais. Mas algo que eu quero dizer sobre isso também é que sempre aquela coisa, um meio vai acabar com o outro. Não, nunca foi assim. Sempre falaram,
A televisão vai acabar com o cinema, o rádio, a televisão vai acabar também com o rádio. E eles estão aí, cada um achou um processo diferente, um caminho diferente, se adaptou. A televisão não vai morrer por causa da internet, do streaming, ela vai se transformar. Ela vai, assim como os outros meios, se somar. Eles se subtraem algumas coisas que um aperfeiçoa mais do que o outro. Mas, no todo, é a soma. A gente vai ter os meios se conversando cada vez mais. Então, o streaming, ele casa, ele não subtrai. Ele vai mudando a forma como a gente aprofunda e entende as necessidades, não só do próprio meio, como também do espectador. Porque quem dita é o espectador. Então, você pode ter a melhor das tecnologias, mas se você não tiver um bom conteúdo, alguma coisa diferencial, você vai morrer na praia. É bem isso, você tem que criar algo que agrade, você entenda quem é aquela pessoa que está do outro lado. Ok, professor. Muito obrigada por nos atender, viu? E até a próxima.